pessoal do Help Química, sejam então todos bem-vindos à nossa aula de número 7. Então, pessoal, hoje nós iremos falar sobre densidade, né? O que então seria a densidade, né? Creio que a maioria já deve ter ouvido alguma vez falar nesse termo densidade, mas creio que nem todos saibam o que são. A densidade, então, galera, nada mais é do que uma propriedade específica da matéria, e ela relaciona a massa de um corpo com o volume dele. Ou seja, cada material ele tem a sua densidade específica, certo? Então, vamos começar a tentar fazer algumas deduções aqui. É o seguinte, olha só, para fazer essas deduções, vamos ver esse exemplozinho aqui que eu fiz aqui para baixo. Imagine aqui, galera, que nós temos dois copos, certo? O copo 1 nós temos um suquinho de caju aqui com algumas pedrinhas de gelo, e o copo 2 nós temos água e óleo. É apenas um exemplo, tá? Então imagine só que... O que vocês acham? Que os corpos mais densos eles têm que estar por cima ou têm que estar por baixo? Intuitivamente falando. Bom, eu creio que vocês devem ter pensado, devem ter achado que os corpos mais densos devem ficar por baixo, certo, pessoal? Porque olha só, se nós vamos carregar algo muito pesado, né? Qual que é a tendência? De nós termos mais dificuldade de levantar, né? E agora se nós vamos carregar algo levinho, por exemplo, uma borracha, nós conseguiríamos esticar as nossas mãos, né? A ponto de deixar ela bem autona, né? O que não aconteceria se nós estivéssemos tentando levantar um galão de 20 litros d'água, né? Então, galera, com a densidade é a mesma coisa. Os materiais mais densos tendem a ficar por baixo e os mais leves tendem a ficar por cima. Intuitivamente, então, nós podemos fazer essa seguinte relação, que a densidade é uma grandeza diretamente proporcional à massa, beleza? Então, se eu tenho uma densidade grandona, eu tenho uma massa grandona no meu corpo, certo? De maneira contrária, se eu tenho a densidade piquititica, eu tenho um volume grandão, né? Já que são duas grandezas inversamente proporcional e essas duas grandezas são relacionadas com a densidade. Com base nisso, nós podemos então criar a seguinte formulinha. Que inclusive é a primeira formulinha que nós estamos vendo no nosso curso. Aqui é gramas e aqui é ml. Então, nós concluímos que a densidade ela é a proporção da massa em gramas, tá? Consertem aí que eu tinha colocado em ml, esse daqui estava errado, esse daqui é em gramas, pela volume em ml. Certo, pessoal? Então tá aqui a nossa formulinha. Essa formulinha, pessoal, ela é extremamente importante, né? Entender essa relação de densidade, ela é extremamente importante. Por quê? Quando nós formos trabalhar lá na frente com reações químicas ou soluções, né, quando nós for vermos um curso de segundo ano, essa formulinha aqui vai ser útil nas transformações de massa para volume, de volume para massa, para achar a densidade, extremamente importante. Então, para ilustrar bem essa ideia, vamos fazer alguns exercícios, tá? 2 facinhos e um mais dificinho, para ficarmos bem familiar com essa formulinha, beleza? O primeiro exercício, que já está aparecendo na tela de vocês, ele pede o seguinte: calcular a densidade do mercúrio sabendo que 1.360 gramas ocupa um volume de 100 centímetros cúbicos. Bom, galera, nós sabemos que centímetros cúbicos é a mesma coisa de ml, certo? Então, basta apenas nós jogarmos aqui na formulinha. Densidade é a massa pelo volume. A massa em gramas e o volume em ml, que também pode ser chamado de centímetros cúbicos. Se ele nos diz que 1.360 gramas desse metal líquido ocupam um volume de 100 centímetros cúbicos, nós concluímos que a densidade dele é 13,6 gramas por
centímetro cúbico. Tá aí a resposta do nosso item A. Facinho, facinho, né? Nossa questão 2, que também já está aparecendo aí na tela de vocês, ela fala o seguinte. Sabendo que a densidade absoluta do ferro é de 7,8 gramas por centímetro cúbico, determine a massa de uma chapa de ferro de volume igual a 650 centímetro cúbico. Então, olha só, que nós teremos que brincar um pouquinho com a fórmula da densidade. Se densidade é massa sobre volume e eu quero achar a massa, esse volume que está aqui dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então nós teremos que a massa é igual a densidade vezes o volume. Agora ficou facinho, facinho, né, pessoal? Então vamos substituir aqui na nova formulinha. A massa é igual a densidade que ele já nos deu, que é 7,8 gramas por centímetro cúbico, 7,8 gramas por centímetro cúbico, que vai multiplicar aqui, né, pelo volume dessa barra de ferro, que é de 650 centímetros cúbicos. Então, se vocês, antes de mais nada, vamos cortar as unidades iguais, né? Centímetro cúbico cancela com esse centímetro cúbico. Se vocês fizerem essas continhas, então, vocês deverão encontrar 5.070 gramas, que é, então, a massa do ferro. A questão 3, ela é uma questão um pouquinho mais trabalhosa. Inclusive, ela tem até na nossa apostila volume 1, na versão antiga e também vai ter na atual, que vocês podem adquirir gratuitamente no grupo Livro de Química pelo Facebook. Tá? A questão 3, então, que já está aparecendo no vídeo de vocês, ela fala o seguinte. Ela é uma questão do vestibular da PUC de São Paulo, tá, galera? Então ela fala o seguinte. Em uma indústria química, no preparo de uma análise, desejava-se saber a densidade de uma amostra que ele analisava. Observando os rótulos das amostras, até então desconhecidas, estavam escritas as seguintes informações. Líquido A, volume 120 cm3 e densidade 0,78 gramas por centímetro cúbico. Líquido B, volume 200 cm3 e densidade 0,56 gramas por centímetro cúbico. O químico fez a mistura dessas duas substâncias. Com base nesses dados, determine a nova densidade. Bom, galera, então quando nós temos a mistura de densidades, nós procedemos da seguinte maneira. Usamos a formulinha da densidade, certo? Só que, porém, nós usaremos com a soma da massa 1 com a massa 2 dividido pelo volume 1 igual ao volume 2. Só que vocês observem, pessoal, que nesse tipo de problema ele não nos dá a massa. Então o que nós precisaremos fazer com aquela relaçãozinha que nós aprendemos na questão anterior? Precisaremos achar a massa em grama, né, dos dois líquidos desconhecidos, tanto do A, tanto do B. Então, tanto no líquido A, tanto no líquido B, nós precisaremos encontrar a massa apenas com esses dados que ele nos forneceu. Então, se vocês jogarem as informações do exercício nessa formulinha, vocês deverão encontrar uma massa de 93,6 gramas para o líquido A e depois de 112 gramas para o líquido B. Agora que nós temos as massas, nós podemos usar essa nova formulinha aqui de cima, né? Mais uma formulinha da densidade. Então, como nós procederemos com isso então? Vamos lá. Densidade é igual. A massa 1, ou a massa do A, é 93,6 gramas. Mais a massa do nosso líquido B, que é 112 gramas. Então, aqui está a importância de nós acharmos as massas. Certo, galera? Tudo isso, então, dividido pelos volumes, que são 120 centímetros cúbicos
mais 200 centímetros cúbicos. Nós encontraremos aqui 205,6 gramas por 320 centímetros cúbicos. Então, se nós fizermos essa conta, vocês deverão encontrar que a densidade do novo líquido é 0,6425 gramas por centímetros cúbicos. Tá aqui então a resolução do nosso exercício. Beleza, pessoal? Como eu disse, um exercício um pouco mais difícil, mas nada impossível, né? Então tá bom, galera. Foi aí nossa aula de densidade. Espero que vocês tenham gostado, tá? Sei que foi um pouquinho rápido, mas tá no vídeo, né? Qualquer coisa vocês podem voltar e rever e ver essas aulas de novo quantas vezes vocês quiserem. Beleza? Então tá bom. Fique na sequência que vem mais aulas pra vocês no canal Help Química. Forte abraço e até já!